Evangelho de Mateus, no capítulo 25, eu vou ler apenas o verso 40. Embora que o verso 40 está dentro do contexto do 31 até o 46. O texto diz assim: O rei responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês fizerem a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeste. Guarda essa expressão final do versículo 40. A mim o fizeste. A mim o fizeste. Jesus está dizendo, meus irmãos, que tudo que nós fazemos para alguém, tudo que nós fazemos em favor de alguém, de qualquer pessoa, nós estamos fazendo como, ou melhor, nós deveríamos fazer como se fosse para Jesus. Então é nessa dinâmica que nós vamos avançar nessa noite. O que é compaixão e graça? Compaixão e graça é ajudar, meus irmãos. Compaixão e graça é estender a mão. Compaixão e graça é socorrer. Compaixão e graça é doar. Compaixão e graça é aquilo que o bom samaritano fez. Ele parou, ele desceu do seu animal, ele deu atenção para aquele homem, ele ungiu as suas feridas, ele amarrou aquelas feridas, ele levou até a hospedaria, ele pagou o tratamento. Isso é a ideia de compaixão e graça. É quando nós, motivados pelo amor a Jesus Cristo, nós agimos em favor das pessoas menos favorecidas, das pessoas necessitadas, daquelas pessoas que talvez não teria mais ninguém por elas. Isso é compaixão e graça. Essa é a ideia que eu gostaria de avançar nessa noite, e gostaria que você guardasse esse conceito no teu coração. Mas eu não quero hoje propor como fazer isso. Eu não quero hoje propor como ajudar, como doar, o que você vai fazer, o quanto você vai fazer. Eu quero hoje abordar alguns pensamentos que revelem a motivação pela qual nós fazemos isso. Porque fazer por fazer, meus irmãos, existem muitas pessoas que fazem, existem muitas organizações, existem muitos grupos religiosos que fazem, e fazem até muito mais abundante do que nós, como igreja. Mas a questão não é hoje como fazer, é a motivação. É por que eu faço. Alguns fazem para receber a graça de Deus. Alguns fazem para que Deus trate eles com bondade e misericórdia. Alguns fazem para receber uma vantagem no dia da salvação, no dia do juízo. Mas nós devemos fazer com um único pensamento. Fazer porque em fazendo para aquela pessoa, naquela condição, fazemos como se fosse para Jesus. Por isso, essa imagem que você vê aí na tela. E se fosse para Jesus? Se fosse para Jesus, faríamos mais? Faríamos melhor? Faríamos diferente? Ou não faríamos? Ou não mudaria a nossa conduta? Algumas pessoas agem com compaixão e graça como parte de um projeto de poder. Isso a gente vê marcado a cada 2 anos, quando se aproximam as eleições. Os nobres candidatos chegam até nós, as nossas casas, os nossos bairros, e eles então prometem, eles nos convencem de que se nós honrarmos a eles com o nosso voto, eles irão fazer algo em nosso benefício. Os mais inescrupulosos, literalmente, eles compram um voto. Eu te dou uma cesta básica, eu te dou um milheiro de tijolo, se você votar em mim na campanha. Você já deve ter visto isso muitas vezes. O político chega, promete coisas, mas se você votar nele. Num outro extremo, existe a conotação do benefício religioso, e aí entra nós, muitas vezes como igreja. A gente fala mal do político, meus irmãos, a gente questiona o candidato que age dessa maneira, mas a gente precisa ter cuidado, porque às vezes nós fazemos com a mesma intenção. Nós ajudamos a pessoa se ela vier para o culto.
Nós vamos dar uma cesta básica se a pessoa frequentar a igreja. Nós vamos dar uma refeição se primeiro ela ouvir, uma mensagem, um culto, uma devocional. Não é raro encontrar grupos religiosos que fazem compaixão e graça, mas com essa motivação errada, como parte de um benefício religioso. Todo domingo de manhã aqui na igreja tem café. Começa às 8h30. Depois do café tem a escola bíblica dominical. Nesse projeto aqui de benefício religioso, nós deveríamos inverter a ordem. Primeiro a escola bíblica dominical. E se a pessoa ficasse até o final, depois ela tomaria o café. Mas não é isso que nós aprendemos na palavra, meus irmãos. Nós temos que ceder o café da manhã para as pessoas que querem vir, e querem comer, e querem tomar o café, independente se ela vai ficar na escola bíblica depois. Independente se ela vai vir no culto do domingo à noite. Não é esse o nosso foco. Nós não queremos atrair as pessoas para a igreja dando a elas coisas. Nós damos coisas a essas pessoas porque é nosso dever cristão, religioso e como discípulos de Jesus Cristo, é compaixão e graça. Mesmo que a pessoa que receba uma cesta básica, ou receba um bujão de gás, ou uma conta de luz paga, ou um remédio, ou um aluguel, mesmo que essa pessoa nunca pise na igreja. Não é isso que deve nos motivar ou nos impedir de ajudar, porque nós não queremos usar a compaixão e graça como uma moeda de troca, como parte de um projeto religioso e, eu posso dizer, um projeto inescrupuloso. O texto de Lucas 10, da parábola do bom samaritano. Esse texto nos ensina, irmãos, que a gente tem que ajudar sem nenhuma pretensão. Devemos ajudar sem esperar receber nada em troca. O que aquele samaritano poderia esperar do homem que estava lá caído no chão, espancado à beira da morte? O que aquele samaritano poderia exigir daquele homem em troca? Nada. O texto diz, eu não li, que antes do samaritano passaram 2 homens por aquele que estava caído. E por coincidência eram 2 religiosos, um sacerdote e um levita. E aqueles 2 homens passaram por aquele que estava caído. E a Bíblia diz que eles passaram longe. Talvez o sacerdote tivesse pensado assim, se ele estivesse lá em Jerusalém, porque isso foi no caminho entre Jerusalém e Jericó, se ele estivesse lá em Jerusalém, se ele estivesse próximo do templo, na minha jornada de serviço, eu poderia até ajudá-lo. Mas eu não estou no templo, eu não estou de serviço, então eu não posso parar para gastar meu tempo com esse homem. Talvez ele esteja impuro, eu vou tocar nele e eu vou me contaminar. O levita também passa por aquele homem e muito provavelmente com o mesmo pensamento. Se ele estivesse lá no templo, na minha escala de trabalho, eu poderia socorrer e ajudá-lo, mas aqui no meio da rua eu não posso fazer nada por ele. Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de fazer, deixamos de ajudar, porque aquela pessoa que está fragilizada, a pessoa que está penalizada, ela não vai ter nada para me oferecer. Muitas vezes nós deixamos de ajudar porque ela mora muito longe da igreja, ela nunca vai vir no culto na igreja. Muitas vezes nós deixamos de ajudar porque aquela pessoa, ela é uma pessoa muito simples, ela é uma pessoa muito simplória, ela não vai poder oferecer nada em troca para a igreja e nós deixamos de ajudá-la. Mas o texto do bom samaritano, ele nos mostra que devemos ajudar sem nenhum interesse oculto por trás da nossa motivação. Amém, queridos? É isso que Jesus pede de nós. É isso que Ele espera da sua igreja. Uma igreja que ajude, que acolha, que abençoe, que seja generosa, que olhe para as pessoas menos favorecidas com um olhar de amor e compaixão e misericórdia. E aí vem o texto que nós lemos, onde Jesus fala, olha, toda vez que você fizer isso a qualquer um dos menores, é como se fizesse para mim. Pode ter certeza, meus irmãos, tudo que a gente fizer para qualquer pessoa vai entrar na conta, como se nós fizéssemos para o Senhor Jesus. Paulo, quando ele fazia as suas viagens missionárias,
Ele tinha um pensamento no seu coração, uma recomendação dos apóstolos, de Gálatas capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Quando Paulo saía nas suas viagens missionárias, ele tinha isso no coração, a recomendação dos apóstolos: Paulo, não esqueça dos pobres. Gálatas capítulo 2, verso 9 e verso 10. Paulo, não esqueça dos pobres, dos necessitados, dos fragilizados, dos oprimidos. Então Paulo, ele fazia o seu trabalho missionário tendo isso no coração. Eu não posso esquecer dos pobres, eu não posso esquecer dos marginalizados, eu não posso esquecer das pessoas menos favorecidas. E nós sabemos o sucesso que Paulo teve em todas as suas viagens missionárias. Tudo que ele fez foi para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ações de compaixão e graça, meus irmãos, precisam ser motivadas pelo amor a Jesus. Amém? O que nos motiva é: eu amo a Jesus. Nós cantamos isso no começo do culto. O que nos motiva é: eu amo a Jesus. Então, por amor a Jesus, eu vou abrir mão do meu tempo. O samaritano, ele parou, levou o homem para a hospedaria, dormiu uma noite lá, ele cedeu o seu tempo. É por amor a Jesus que nós vamos empregar os nossos recursos em favor de quem for, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não saiba nada sobre aquela pessoa. Toda a ação tem como alvo pessoas, mas o foco é glorificar a Jesus. O alvo é as pessoas, eu vou ajudar a pessoa, mas o foco é glorificar o nome de Jesus. O foco é glorificar a Ele. É, através disso, mostrar que a igreja está indo em direção às pessoas menos favorecidas. A grande comissão de Mateus 28 diz: portanto, ide. A grande comissão manda a igreja sair das paredes, ir ao encontro das pessoas. E a compaixão e graça é quando nós então nos dispomos a ir em direção dos menos favorecidos, levando auxílio, levando socorro aos desamparados. Ações de compaixão e graça precisam ser motivadas por amor a Jesus. Vocês têm acompanhado nos noticiários uma situação que está acontecendo agora, nesses dias, com o povo da Venezuela. Independente de questões políticas, meus irmãos, independente do seu pensamento ideológico, quando o presidente fecha fronteiras para impedir que comida e alimentos cheguem ao seu povo, isso é uma demonstração de falta de compaixão e graça, de falta de amor e de misericórdia. Por mais inimigos e adversários que estão envolvidos nessa demanda, o que tem que estar em mente é a condição daquelas pessoas que estão perecendo. E muitas vezes nós, como igreja, meus irmãos, também agimos como o presidente da Venezuela. Muitas vezes nós, como igreja, também fechamos as portas. Muitas vezes nós, como igreja, impedimos que as dádivas cheguem até as pessoas que estão necessitando. Se nós não tivermos esse entendimento, esse pensamento, nós vamos nos comparar e equiparar a essa atitude da Venezuela. Impedir que a graça, que a compaixão, que as dádivas cheguem até as pessoas. Eu vi hoje alguns vídeos, não sei se são verídicos ou não, de caminhões com mantimentos sendo queimados. Isso é uma clara demonstração de falta de compaixão e graça. Hoje, no século 21, nós estamos vendo isso. E a Bíblia já há muito tempo nos ordena a ter uma atitude diferente dessa. O amor de Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. E quando a gente age com compaixão e graça pelos necessitados, é como se nós levássemos o amor de Jesus Cristo até aquelas pessoas. Compaixão e graça é uma maneira de refletir o amor de Jesus para as pessoas que estão precisando. É estender as mãos, é poder ceder o nosso tempo e aquilo que nós temos. Não devemos ajudar para segurar as pessoas na igreja. Não podemos fazer isso. Só vou ajudar se você ficar na igreja. Só vou dar se você congregar. Só vai receber a cesta básica se participar do culto.
Irmãos, não devemos ajudar para segurar a pessoa na igreja, mas para mostrar que o amor de Jesus se moveu através da igreja e chegou até aquela pessoa. Amém? Vamos lá, vamos caminhar para algo mais objetivo. Primeira coisa que nos impede de agir com compaixão e graça é um pensamento que diz assim: eles não merecem. Eles não merecem. E a partir desse pensamento errôneo, egoísta, nós deixamos de agir com compaixão e graça. Aquele lá que está caído na praça, bêbado, drogado, ele não merece. Aquela pessoa que está numa cracolândia, aquela pessoa que está embaixo de um viaduto, ele não merece. Aquela pessoa que matou alguém, que fez algo de errado para a sociedade e está atrás de uma grade, de uma penitenciária, ele não merece. E pior ainda, meus irmãos, às vezes nós, além de pensar que eles não merecem ajuda, merecem socorro, nós até pensamos que eles merecem sofrer. E aí nós fazemos menos ainda para que eles fiquem na condição que eles estão. E eles sofram ainda mais. Nosso coração é muito ruim, em algumas vezes. Presos, dependentes químicos, moradores de rua, eles não merecem ser ajudados. Eles merecem sofrer. Quando o assunto é merecimento, meus irmãos, o que você e eu merecemos? O que nós merecemos? Nós somos salvos porque nós merecemos? Jesus nos amou porque nós merecemos? Não. Então, se o parâmetro é merecimento, nós também não merecemos nada. E mesmo assim, Deus nos amou. Mesmo assim, Deus enviou Jesus Cristo. Mesmo assim, Deus foi gracioso. Porque o que está em consideração não é o merecimento. Mas o que está em consideração aqui é a graça e a misericórdia e o amor de Deus. Amém? Ações de compaixão e graça devem ser potencializadas num ambiente sem preconceito. Se eu penso que ele não merece, eu estou fazendo acepção, estou trazendo preconceito para o meu coração. E aí eu não vou fazer nada, porque eu não faço nada porque ele não merece. Ele não é digno. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou ajudar? Por que eu vou sair da minha casa? Por que eu vou investir o meu dinheiro? Por que eu vou gastar as minhas coisas? Ele não merece. Aí entra a nossa pergunta, meus irmãos. Mas se fosse Jesus que estivesse lá, a gente pensaria diferente? Agiríamos de maneira diferente? Com certeza. Se fosse o nosso filho que estivesse lá, se fosse um familiar nosso que estivesse lá, será que a gente merece? Hoje à tarde estava passando num programa de televisão uma reportagem sobre o filho de um ator muito famoso, que estava nas ruas, estava vivendo na droga. E aí a matéria mostrou a recuperação desse homem. Ele foi para um centro de recuperação, e agora ele estava recuperado, banho tomado, barba feita. Filho de um ator famoso. E os pobres, miseráveis, coitados, que não vão dar ibope no programa de televisão, será que faria a mesma coisa? Será que as pessoas reformariam casas e carros se não tivesse câmera de televisão e uma produção para depois mostrar isso num sábado à tarde? É a motivação, meus irmãos, que importa. Então, se a gente olha para as pessoas e pensa, eles não merecem, isso é preconceito. Isso é a ruindade do nosso coração. Se nós desejamos que as pessoas sejam transformadas, primeiro devemos agir com amor por essas pessoas. Compaixão e graça é amar. Oferecer compaixão e graça não é nada fácil, mas é mais difícil ainda para pessoas ruins, para pessoas más, bandidos, assaltantes, traficantes, estupradores, pessoas que jogaram tudo fora e agora estão na rua, estão vivendo debaixo do viaduto. Mas não é o merecimento, está em consideração, irmãos, mas é uma atitude de amor. Amém? Amém. Segundo lugar, segundo pensamento, agora positivo. Por que fazer isso? Porque a gente pode mudar o mundo de alguém. Nós não vamos poder mudar o mundo inteiro,
Nós não vamos poder mudar a condição de todas as pessoas. Por mais, irmãos, que nós investíssemos e gastássemos, nós nunca vamos mudar o mundo de todas as pessoas. Jesus disse, olha, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Então, por mais que a gente invista, por mais que a gente faça, por mais que a gente ceda tudo o que nós temos, a gente nunca vai resolver o problema do mundo inteiro. Mas nós não devemos procurar resolver o problema do mundo inteiro. Porque se nós ajudarmos a uma pessoa, nós vamos mudar o mundo daquela pessoa. E é isso que importa. É isso que está em jogo. É isso que está em tona. Se eu não posso mudar o meu bairro inteiro, mas eu posso mudar uma pessoa. Eu posso marcar a vida daquela pessoa. E se eu fizer isso, com certeza eu vou agradar o meu Senhor. E quando a gente se dispõe, meus irmãos, a mudar o mundo de alguém, Deus, Ele muda também as nossas vidas. Você já pensou, por exemplo, em adotar uma criança órfã? Você já pensou em fazer parte de um projeto de apadrinhamento social? Você já pensou em se envolver numa clínica de recuperação, trabalho em penitenciária, capelania prisional, capelania escolar? Pastor, nós não vamos mudar o mundo todo. Não vamos, mas se a gente mudar o mundo de uma pessoa, já vale a pena. Amém? Se a gente mudar o mundo de uma pessoa, já vai valer a pena. Então, devemos ser motivados a agir com compaixão e graça, não para mudar o mundo, mas para marcar, nem que seja apenas uma pessoa. E fazendo isso, com certeza, nós vamos poder ajudar a tornar o nosso mundo ainda melhor. Mude a vida de alguém que está cruzando o seu caminho. Uma pessoa apenas. Se cada um de nós marcar uma pessoa, meus irmãos, nós já faremos uma grande obra para o Senhor. Amém? Em terceiro lugar, agir com compaixão e graça é promover a dignidade. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo número 1, verso número 40. Marcos capítulo 1, verso 40. Jesus, ele se encontrou com vários leprosos. Jesus curou vários leprosos. E Marcos 1,40 diz, um leproso aproximou-se dele, suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. E o texto continua. Meus irmãos, compaixão e graça é promover dignidade para as pessoas. Dar dignidade para as pessoas. No contexto de Jesus, a lepra era uma doença que tirava tudo da pessoa, inclusive a dignidade. A pessoa tinha que se isolar da sua casa, sair do seu lar, viver separado, viver afastado, viver longe de tudo e de todos. Então a pessoa perdia a casa, perdia a família, perdia trabalho, perdia os seus negócios, mas o pior de tudo, a pessoa perdia a sua dignidade. A pessoa vivia isolada, completamente abandonada, rejeitada. Até a própria família, muitas vezes, não dava atenção para aquela pessoa. A lepra produzia solidão, rejeição, vergonha. Fazia isso com aquelas pessoas. Mas Jesus, ele era diferente dos fariseus, dos escribas e das pessoas comuns. Jesus, ele olhava para os leprosos e ele agiu em favor dos leprosos para que pudesse então devolver a dignidade ao coração daquelas pessoas. O leproso, ele vivia numa condição, irmãos, extremamente horripilante. Porque a lepra era uma doença de pele. E isso se agravava, a pessoa cheirava mal, a pessoa vivia moribunda, maltrapilha. Uma condição extremamente horrível. Mas Jesus não se furtou de não chegar próximo desses homens. O texto fala que Jesus tocou naquele leproso.
porque Ele queria devolver a dignidade daquele homem e de todos os outros que Ele cura e que Ele abençoa. Quem são os leprosos dos nossos dias? Quem são as pessoas, meus irmãos, que hoje estão vivendo nessa condição de usurpação da sua dignidade pessoal? Quem seriam esses homens hoje? Usuários de crack? Moradores de rua? Andarilhos? Crianças esquecidas em casas de adoção, em lares sociais? Idosos abandonados pelos filhos em asilos ou casas de cuidado? Pessoas dependentes químicas que estão nas ruas, nos centros de recuperação? Mulheres que vendem o seu corpo, prostitutas? Quem seriam os leprosos dos nossos dias? São para essas pessoas, amados, que nós temos que desenvolver ações de compaixão e graça. Para quê? Para resgatar a dignidade dessas pessoas. Para devolver a dignidade dessas pessoas. Para que elas possam ser reintroduzidas no convívio social. Para que elas possam voltar para os seus lares, voltar para as suas famílias, recuperar a sua dignidade. Por isso nós temos que agir com compaixão e graça. Quanto mais nós focarmos a vontade de Jesus, maior será a nossa disposição para trabalhar e resgatar a dignidade daqueles que estão ao nosso redor. Quanto maior for a nossa motivação pelo exemplo de Jesus, maior será a nossa compaixão pelas pessoas. Em último lugar, para a gente finalizar, uma palavra de ânimo para você que está envolvido com alguma atitude de compaixão e graça. Nós temos, irmãos, que vencer o desânimo. Sim, nós desanimamos. Sim, quem está envolvido em trabalhos de compaixão e graça, em tudo isso que eu mencionei para os irmãos, a gente se cansa. A gente pensa em desistir. A gente, às vezes, avalia e fala assim: poxa, eu estou deixando a minha família em casa, eu estou deixando a minha saúde de lado, eu vou desistir desse negócio. Mas, irmãos, vamos vencer o desânimo, amém? Se você está trabalhando com alguma área dessas, não desanime. Nós nos cansamos, nós nos desanimamos, porque lidar com o sofrimento, com a injustiça, traz grandes frustrações, traz desgaste. A gente se cansa, a gente fadiga. Quantas vezes eu pensei de parar de trabalhar nos presídios? E algumas vezes nós pensamos. Mas aí Jesus fala assim: não pare, continua, amém? Amém? Amém. Paulo nos exorta em Gálatas 6:9: não nos cansemos de fazer o bem. Compaixão e graça é fazer o bem, queridos. Então nos cansamos de fazer o bem. Vamos continuar fazendo o bem. Devemos lutar contra o desânimo que nos levará a desistir. Para isso devemos tirar o foco da realidade que nós não conseguimos mudar. Por que a gente desanima? Por que a gente se cansa? Porque muitas vezes a gente faz e não vê resultado. A gente faz, a gente vai, a gente prega, a gente insiste, a gente leva esses trabalhos, a gente faz jantar, e a gente não vê, irmãos, na prática. Mas ontem à noite nós tivemos uma experiência que nos inspira, queridos. Ontem nós fomos à missal, na posse do pastor William, e nós vivemos em Missal 6 anos, foi o primeiro ministério, moramos lá 6 anos, pastoreamos a igreja. Tivemos contato com muitas pessoas. E aí ontem nós tivemos aquela grata oportunidade de ouvir pessoas dizendo assim: olha, vocês começaram uma obra nas nossas vidas, na minha vida, e hoje, olha aqui onde eu estou. Amém, querido? Muita gente faz, a gente trabalha e a gente não vê ali o fruto. Aí a crise diz assim: puxa, a gente planta, mas a gente não colhe. E muitas vezes, irmãos, vai acontecer isso: você vai plantar e você não vai colher. Mas a Bíblia diz: um plantou, o outro regou. Eu plantei, Paulo dizendo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E a Bíblia mesmo nos diz: eu vou chamar vocês para colher aonde vocês não plantaram.
Então, quando a gente fica cansado, bate aquele desânimo, irmãos, vamos vencer o desânimo. Nós não estamos fazendo para que as pessoas imediatamente elas venham e elas nos reconheçam. Não, nós estamos fazendo para a glória de Deus. E eu sempre gosto de dizer que na eternidade a gente vai ser surpreendido por inúmeras pessoas que vão chegar até nós e vão dizer: muito obrigado porque você marcou a minha vida. E hoje eu estou no céu por causa sua, por sua responsabilidade, graças a você. E a gente vai: mas quem é você? Eu não lembro de você. Mas vai acontecer, meus irmãos, porque o que a gente planta, nem sempre a gente vai colher, mas o reino de Deus colhe, amém? Amém. Devemos esperar no Senhor, confiar que o trabalho não será em vão. Coríntios fala isso: o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então vamos vencer o desânimo. É comum a gente terminar o trabalho de compaixão e graça e sentir esgotado, física, emocional e espiritualmente. Os irmãos que vão aos presídios, vocês sabem daquilo que eu estou falando. Quando a gente volta, irmãos, de uma penitenciária, a gente volta cansado. É 1 hora de culto, mas a gente volta cansado. Física, emocional e espiritualmente, porque é uma luta espiritual. Então o que a gente faz para recompor as nossas forças? Vamos passar tempo na presença de Jesus, em oração, lendo a Bíblia, buscando a palavra. A gente se recarrega as baterias. Devemos entregar os resultados de todas as nossas ações de compaixão e graça para Jesus Cristo. Crer que nós fazemos parte de um projeto de Deus para que as pessoas sejam tocadas. Não devemos trabalhar por conta própria, mas cooperar com aquilo que Jesus está fazendo para a transformação de pessoas. Fica de pé, no nome de Jesus.